Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E espero também que vocês estejam tomando todos os cuidados necessários para enfrentarmos juntos essa pandemia e conseguir vencer. A partir de agora, damos início a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês gostem. Eu sou Cleilson Bezerra, formador da Secretaria Municipal de Educação de Pacajus e vou apresentar agora para vocês umas frases. Prestem bastante atenção e vejam o que é que essas frases têm a ver com a nossa aula. Fiquem atentos. Olhem aí a primeira frase. O menino parou de comer a maçã. O que será que essa frase tem a ver com a nossa aula? Fiquem atentos que dentro dessas frases vão ter palavras que vão ser destacadas. Prestem atenção em todas. Olhem aí mais uma vez. O menino parou de comer a maçã. Vamos ver qual é a palavra destacada? A palavra de. Mas professor, o que tem a ver com a nossa aula? Eu nem sei qual é o conteúdo ainda. Pois então aguarde e assista ao vídeo até o final para saber o que essas frases vão ter a ver com o nosso conteúdo de hoje. Olhem aí a próxima frase. O menino parou para comer a maçã. Olhem aí, praticamente a mesma frase, só que mudou uma palavra. Qual foi a palavra que mudou? Olhem aí em destaque. A palavra para. Na frase anterior tinha o menino parou de comer a maçã. Essa frase agora, o menino parou para comer a maçã. Estão atentos? Prestem bastante atenção. O menino parou após comer a maçã. Olhem aí, a mesma frase, só que também mudou outra palavrinha. Antes tinha para e agora olha aí qual é a palavra. Após. Mas o que será que essas palavras têm em comum uma com a outra? O que elas têm a ver com a nossa aula? Estão curiosos? Então continue assistindo e vamos lá saber o que elas têm em comum. Nas frases, essas palavras destacadas, olhem qual foi as palavras destacadas. Vejam se vocês lembram. De, para e após. Essas foram as palavras destacadas. Mas o que são essas palavras? O que é que elas têm em comum? O que foi que elas mudaram na frase? Será que a frase mudou de sentido? Ou foi só para a escrita ficar bonita? Vamos lá. Elas estão ligando duas palavras. Vocês lembram da frase? Quais são as palavras que elas estão ligando? Parou e comer. Essas duas palavrinhas estavam ligadas através daquelas outras anteriores, que era de, para e após. Professor, ainda não estou entendendo onde é que o senhor quer chegar com isso. O que é que essas palavras têm em comum e por que elas mudaram nessa frase? Vamos lá? Essas palavras dão sentidos diferentes às frases. Sentidos diferentes. Vocês notaram que no decorrer que vocês foram lendo e que eu também estava lendo, as frases mudaram de sentido só devido à mudança de uma única palavra? Classificamos essas palavras como preposições. Então a nossa aula de hoje vai falar sobre o quê? Sobre preposição. Essas palavrinhas que dão sentido à nossa frase. E vão mudando de sentido a partir do momento que eu mudo a minha preposição dentro da frase. Mas afinal, o que é uma preposição? Será que vocês já sabem? O professor de vocês já explicou? Vamos lá rever o que é preposição e se você ainda não viu, vai ver pela primeira vez. Preposição, palavra gramatical invariável que liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. Então, a preposição vai ser o quê? Vai ser uma palavra gramatical invariável que vai estabelecer uma relação entre dois elementos da frase. Mas invariável, o que é invariável? Vocês já ouviram essa palavra em algum lugar? Sabe o que é algo invariável? Invariável é quando uma palavra não tem singular ou plural, também não tem gênero, ou seja, não muda em masculino ou feminino. É uma palavra invariável, ela não vai ter singular, ela não vai ter plural, nem vai ter gênero, nem vai ser feminino, nem vai ser masculino. Por isso que ela é uma palavra invariável. A preposição, ela vem para quê? Ela vem também para dar sentido à frase. É através dela que a frase cria todo um sentido, porque ela está ligando dois termos que estão escritos na frase. Estou, casa. Não fica sem sentido? Estou, casa. O que eu quis dizer com isso? Agora, se eu colocar uma preposição, será que vai ficar com sentido? Vamos ver agora com o emprego de uma preposição.
Estou em casa. Olha aí a preposição em, dando sentido à nossa frase. Porque antes só tinham as duas palavras, estou e casa. E estava totalmente sem sentido. Mas quando eu uso a preposição em, olha como a frase ficou com sentido. Estou em casa. Olha aí, a preposição ligou as duas palavras e deu sentido à frase completa. Vamos para mais um exemplo. Café, leite. O que será que tem a ver? Café, leite. Vamos tentar colocar uma preposição aí no meio para ver como fica, ligando os dois termos. Café com leite. Olha a preposição com, café com leite. Eu fiz o quê? Eu coloquei a preposição com para dar sentido à minha frase. Agora eu sei que é café com leite e não só o café e não só o leite. Tá vendo aí como as preposições são importantes quando vamos escrever alguma frase? Olha aí, se não fosse por elas, as frases não teriam nenhum sentido. Agora nós vamos ver algumas preposições que são as mais usadas no nosso dia a dia. A, antes, até, após, de, desde, entre, com, contra, para, por, sem, sob e sobre. Essas são algumas preposições que são mais utilizadas nas frases e que nós temos mais acessos. Mas será que são só essas? Claro que não, tem várias outras preposições que nós podemos utilizar e que vamos aprender no decorrer da nossa vida estudantil. Agora, as preposições elas também podem ser o quê? Elas podem ser classificadas de acordo com o sentido que assume na frase. Não é só eu colocar uma preposição. Essa preposição ela vai estar me indicando algum sentido dentro da frase. Eu posso ligar duas palavras com uma única preposição, formando a minha frase e dando sentidos diferentes. É importante também sabermos o quê? Que uma mesma preposição pode apresentar vários sentidos, dependendo do contexto em que se encontra. Ou seja, eu posso usar a mesma preposição dentro de várias frases, mas só que o sentido dela vai o quê? Vai acabar mudando. Vão ter vários sentidos. Agora vamos ver alguns exemplos. Prestem bastante atenção. Esta música é de Luiz Gonzaga. Prestem atenção na frase. Esta música é de Luiz Gonzaga. Vejam aí a preposição destacada. É a preposição de. Este carro é de João. Olha aí a frase. Este carro é de João. Olha qual é a preposição destacada. De. Agora nós vamos ver a grande diferença. Na primeira frase, esta música é de Luiz Gonzaga. Eu usei a preposição de. Na outra frase, este carro é de João. Também usei a preposição de. São iguais, mas os sentidos são diferentes. Vejam aí qual é o sentido de cada uma delas. Quando eu digo esta música é de Luiz Gonzaga, a preposição de vai assumir um sentido de autoria. Olha aí, vai ser uma preposição de autoria, por quê? Porque eu estou dizendo que o autor daquela música é Luiz Gonzaga. Por isso que ela assumiu esse papel. Mas, quando eu digo este carro é de João, a preposição de estará assumindo um papel de posse. Eu estou dizendo que o carro é de João. É um momento de posse, aquele carro é dele. Então, nós vimos o quê? Uma mesma preposição, só que com sentidos diferentes em duas frases diferentes. Eu vim para ficar. Prestem bastante atenção. Eu vim para ficar. Olha a preposição. Qual é a preposição? Para. Então, vamos ver agora qual sentido ela vai assumir nessa frase. Ou será que ainda vai ter outras frases utilizando a mesma preposição? Vamos lá. Olhem aí, apareceu outra frase. Olhe para frente. A preposição para. Olhem aí novamente. Olhe para frente. É a mesma preposição da frase anterior. Agora vamos ver o sentido que essa preposição assumiu em cada frase. Na primeira frase era eu vim para ficar. Olha aí a preposição para. Na segunda frase, olhe para frente. Mais uma vez, a mesma preposição. Mas com qual sentido ela ficou na primeira frase
E qual sentido ela ficou na segunda? Vamos descobrir? Na primeira frase, quando eu digo eu vim para ficar, que eu uso a preposição para, ela assume o sentido de fim ou finalidade. Para que foi que eu vim? Eu vim para ficar. Então, eu vou ficar. Essa foi a minha finalidade. Agora, na outra frase, quando eu digo olhe para frente, a preposição para assume o sentido de direção ou destino. Olhe para frente. Qual a direção ou destino que eu vou seguir? Para frente. Eu vou estar olhando para frente. Essa é a direção que eu vou ter que tomar. Então, as preposições, ela vem fazendo o quê? Dando sentido às nossas frases. Dando sentido às frases que estão presentes no texto. E assim nós vamos fazer toda a compreensão, todo um sentido lógico de uma frase, de um texto. E aí, gostaram da nossa aula? Aprenderam o que é preposição? Qualquer dúvida, não esqueçam de mandar mensagem no grupo do WhatsApp. Fale com os professores de vocês. Participem das aulas. E se você gostou dessa aula, dá o seu joinha, se inscreve aqui no canal, compartilha com seus colegas e até a próxima aula. Tchau!